Estão todos com as Bíblias abertas na Epístola de Tiago, capítulo 1. No prefácio da carta, no verso 1, o irmão do Senhor Jesus nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Pois bem, aqui nós já temos informações importantes que são sempre bem-vindas quando nós estamos iniciando uma nova série. A primeira informação é a respeito do autor, Tiago, que nesse verso inicial se autodeclara servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: que Tiago seria esse? Pois bem, nós temos alguns Tiagos que aparecem no enredo do Novo Testamento. O primeiro que eu gostaria de destacar é o Tiago, filho de Zebedeu. O Tiago, filho do João, filho da Salomé, ou melhor, irmão do João, filho da Salomé, filho de Zebedeu. Eram empresários prósperos do ramo da pesca, a época em que o Senhor Jesus iniciou seu ministério público, a pregação do Evangelho, do reino de Deus. E esse Tiago foi comissionado pelo Senhor Jesus para se tornar um dos apóstolos. Ele fazia parte daquele círculo mais íntimo dos discípulos. Nós sabemos que haviam 12 discípulos que seguiam o Senhor Jesus, e que dentro desse núcleo de 12 homens, haviam 4 que estavam sempre mais próximos do Senhor Jesus, sempre que havia uma missão mais delicada. Eram eles Tiago, esse que eu estou mencionando aqui, João, seu irmão, Pedro, o pescador, e André. Então esses 4 eram os discípulos mais íntimos do círculo que estava ali mais próximo do Senhor Jesus. Apesar de esse Tiago ser muito festejado, muito conhecido, os nossos doutrinadores entendem que provavelmente não foi ele que escreveu essa carta, porque ele morreu muito cedo, por ocasião do princípio da perseguição, lá pela altura do livro de Atos, capítulo 10, quando Herodes Antipas governava aquela região de Israel. Tiago foi preso junto com Pedro. Tiago foi assassinado. Pedro seria assassinado pouco depois, mas vocês conhecem bem a história. Através de uma intervenção miraculosa, o Senhor vai até aquela cadeia, retira o apóstolo Pedro dali, ele lhe concede um grande livramento. Portanto, pelo fato do filho de Zebedeu, Tiago, ter morrido em algum momento por volta do ano 47 depois de Cristo, provavelmente não foi ele que escreveu essa carta. Mas há ainda um outro apóstolo do Senhor Jesus que também tinha o nome de Tiago, né? Era o Tiago, filho de Alfeu. Por conta do primeiro Tiago que eu já mencionei, esse segundo Tiago também era conhecido como Tiago o Menor. O Tiago, irmão do João, filho de Zebedeu, ficou conhecido na história como Tiago o Maior, enquanto que esse outro Tiago era Tiago o Menor. Mas esse segundo Tiago, ele não fala em primeira pessoa em nenhum dos evangelhos. Nós não temos menção de nenhum outro documento que de fato possa ter sido escrito por ele. De modo que, apesar de ser um apóstolo do Senhor Jesus, no enredo da história da redenção, no que diz respeito à produção de escritura sagrada, esse Tiago, filho de Alfeu, ele não aparece assim com tanta força, com tanta potência. Portanto, em virtude disso, os nossos doutrinadores entendem que ele também não foi o autor do documento. Resta-nos, portanto, um terceiro Tiago. Esse Tiago, ele vai aparecer no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e lá nós temos o nome dos irmãos do Senhor Jesus. Marcos capítulo 6, verso 3, está escrito assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Portanto, além desse Tiago, o Senhor Jesus, por parte dos seus pais Maria e José, tinha outros irmãos, como José, que recebeu o nome do pai, Judas e Simão. Esse Judas é o que vai escrever aquela epístola pequena, que aparece antes do livro do Apocalipse. Portanto, esses irmãos por parte de mãe, né, do Senhor Jesus, tanto o Tiago quanto o Judas, vão produzir 2 das epístolas gerais que nós temos: a epístola de Tiago e a epístola de Judas. Os nossos doutrinadores, eles concordam que foi esse Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, líder da igreja de Jerusalém por ocasião do primeiro concílio, que está em Atos capítulo 15, foi a pessoa que escreveu essa carta. E isso por alguns motivos. Primeiro deles, esse Tiago em Atos capítulo 15 fala
fala com a autoridade apostólica, com a autoridade de uma liderança. Portanto, ele era uma pessoa que possuía alguma proeminência. Em segundo lugar, a pessoa que escreveu essa carta estava familiarizada com as tradições judaicas da sua época. Tinha um conhecimento do Antigo Testamento e bem assim das leis do judaísmo. É uma pessoa que se refere, por exemplo, à reunião dos crentes locais como uma sinagoga. Se dirige a Abraão como pai, ao Senhor Deus como Senhor dos exércitos. Expressões que eram tipicamente judaicas e eram afeitas a Tiago, que era meu irmão do Senhor Jesus. Para além disso, é uma pessoa que conhece com profundidade o Antigo Testamento, ao ponto de citar Abraão, Raabe, Jó, Elias. Percebam que são personagens que estão em recortes históricos bem específicos, né? Jó no período pré-patriarcal, Abraão no período patriarcal, Raabe no período dos juízes e reis, Elias da mesma forma. Portanto, era uma pessoa que tinha um conhecimento do Antigo Testamento e que por causa disso teria condições sim de escrever uma carta tão profunda como essa que nós estamos estudando a partir de hoje. Portanto, dentre todos os Tiagos que aparecem no enredo do Novo Testamento, com alguma segurança os nossos doutrinadores afirmam que esse Tiago é de fato o meio-irmão do Senhor Jesus. No que diz respeito à maneira com que esse documento foi inserido no cânon do Novo Testamento, houve alguma dificuldade. Por quê? Porque desde o momento em que esse documento passou a circular nos círculos das igrejas locais da época, já houve uma aparente dificuldade em amealhar, em unir a teologia que foi ensinada por Tiago com a teologia que foi ensinada pelo apóstolo Paulo. E essa disputa, ela seguiu até os idos da Reforma Protestante. Ainda nos dias atuais existem pessoas com um grau menor, por óbvio, que possuem alguma dificuldade em unir aquilo que Tiago ensina com aquilo que o apóstolo Paulo ensina. O apóstolo Paulo é o poderoso teólogo da justiça por meio da fé. Enquanto que Tiago nos lembra que nós somos salvos por meio da fé, naturalmente, mas que nós precisamos, por meio das nossas obras, dar provas de que de fato possuímos essa fé. Em nenhum momento Tiago vai se levantar para dizer que Paulo estava equivocado quando nos ensina que nós somos salvos unicamente por meio da fé, através da graça que nos foi dispensada em Cristo Jesus. Mas ele nos lembra que nós que somos salvos para o exercício da boa fé, porque nós temos que dar frutos de que efetivamente fomos alcançados pela mensagem da cruz ensanguentada, e dessa forma somos novas criaturas. Como nós podemos asseverar que somos filhos de Deus se temos um comportamento que vai de encontro a essa fé? Então Tiago, nesse contexto, nos diz que a fé sem as obras, ou seja, sem um estilo de vida cristão, sem que haja um vocabulário cristão, um comportamento cristão, um jeito de ser cristão, relacionamentos que apontem para o fato de que nós somos cristãos. Nesse sentido, a fé sem as obras é morta. O Martinho Lutero foi um dos homens que mais teve dificuldade em conciliar essas doutrinas, porque por ocasião da Reforma Protestante, naquele movimento de contra-ataque, digamos assim, os teólogos católicos se levantavam para tentar fazer críticas à teologia do Martinho Lutero, usando como pano de fundo justamente a epístola de Tiago, procurando ensinar que a nossa salvação era composta de duas fases. Em um primeiro momento nós éramos salvos por meio da graça através da fé, mas que em um segundo momento nós contribuíamos com essa salvação por meio das nossas obras. Na soteriologia católica, você é salvo por meio da fé no primeiro momento, mas você precisa agregar obras a essa fé para que finalmente você possa ser salvo. De modo que você não é salvo exclusivamente por meio da fé. Você é salvo por meio da fé, mas pelo exercício das obras. E eles usavam a epístola de Tiago para fundamentar esse ensinamento, do qual nós não concordamos. Pelo fato de ser tão duramente criticado, sempre com base na epístola de Tiago, no período mais jovem do ministério de Lutero, quando ele era assim, mais intempestivo, digamos, ele chegou a dizer o seguinte a respeito dessa carta: para dar a minha opinião franca,
embora sem preconceitos para com outrem, não suponho que seja o escrito de um apóstolo. E essas são as minhas razões, diz Lutero. Opõe-se diretamente a Paulo e às outras escrituras ao atribuir a justificação às obras, ao passo que Paulo ensina que Abraão foi justificado pela fé, independentemente das obras. Esse Tiago, e Lutero diz isso assim, num momento bem incipiente da sua fé, nada faz além de impor-nos a lei e suas obras, escrevendo de modo tão confuso e desconexo que a mim parece que algum homem idoso se apossou de certo número de declarações dos seguidores dos apóstolos e os lançou no papel. Ou provavelmente foi um escrito de alguém conforme a pregação dos apóstolos. Em um outro momento, quando Lutero estava escrevendo uma introdução ao comentário de uma das suas cartas, ele diz assim: em suma, o Evangelho de João e a primeira epístola do apóstolo Paulo, sobretudo a que ele escreveu aos Romanos, aos Gálatas e aos Efésios, e bem assim a primeira epístola de Pedro, são livros que demonstram aquilo que Cristo nos ensina e aquilo que é bem-aventurado conhecer. Embora não vejamos ou não ouçamos qualquer outro livro ou doutrina. Portanto, a epístola de Tiago, se comparada com esses documentos que eu mencionei, é uma epístola de palha, porquanto não exibe o caráter do Evangelho. Percebam que nesse princípio da sua fé, Lutero nutria grandes reservas em seu coração no que diz respeito a essa carta. Inclusive ele chegou a colocar Tiago no cânon da Bíblia que ele usava após Apocalipse. Depois, com o tempo, naturalmente, Lutero foi compreendendo toda a importância desse documento. E finalmente, irmãos, aquilo que outrora era motivo de crítica para ele, tornou-se motivo de amor e de profundo respeito, até porque a Epístola de Tiago é sim um texto, um documento canônico inspirado pelo Espírito Santo, regra de fé e prática para todos nós, um dos documentos mais belos que nós temos no Novo Testamento. Contudo, no que diz respeito à sua entrada no cânon, e bem assim, a maneira como ele permaneceu, de fato foi motivo de discussão, em virtude da maneira com que ele demonstra a sua teologia e a dificuldade que as pessoas têm de conciliar a teologia de Tiago com a teologia de Paulo. Uma segunda informação importante seria em que momento esse documento foi escrito. Existem doutrinadores que são poderosos, que afirmam que Tiago foi, quem sabe, um dos primeiros documentos que nós temos no cânon do nosso Novo Testamento, sendo, quem sabe, até o primeiro documento a ser escrito. O pastor Augusto Nicodemos é um dos teólogos relevantes que nós temos nos dias atuais, que pensa dessa maneira. No entendimento dele, por ocasião da liderança que Tiago demonstrava, sobretudo nos anos iniciais da nossa fé, a liderança que ele exerceu, por exemplo, no primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, criou o contexto ideal para que Tiago produzisse essa carta. E com base nisso, o pastor Augusto acredita que Tiago escreveu esse documento em algum momento por volta da década de 40 depois de Cristo, pouco mais, pouco menos de 10 anos após a crucificação do Senhor Jesus. Existe uma outra linha de interpretação, é a linha que eu comungo, é a linha da qual eu faço parte, que diz que esse documento foi escrito de uma maneira mais tardia, em um outro período da nossa fé, em algum momento por volta da década de 60 depois de Cristo. Então, essa segunda linha de interpretação acredita que esse texto foi escrito em um período mais maduro do cristianismo, quando nós já caminhávamos há pelo menos 30 anos após a crucificação e a ascensão do Senhor Jesus. E essa segunda linha, ela interpreta a data de Tiago dessa maneira, porque, de acordo com a leitura que esses teólogos fazem desse documento, a teologia trabalhada pela igreja já era uma teologia desenvolvida, ainda que com cerca de 30 anos de caminhada. Porque Tiago, ele faz uma leitura da justiça por meio da fé, de tal forma que ele consegue descobrir que haviam pessoas que afirmavam que possuíam essa fé, mas que não tinham vida à altura. E por causa disso ele faz as suas críticas. Ele faz críticas aos mais ricos, ele faz críticas àqueles que tratam de uma maneira indecorosa os que são mais pobres, ele faz críticas àqueles que se afirmam filhos de Deus quando na verdade não são. E em termos históricos, para que uma pessoa consiga fazer críticas dessa forma, ele precisaria ter um contexto mais amplo, ele precisaria ter uma visão
mas a miúde da forma com que o corpo de Cristo enquanto igreja se comportava, o que não seria possível em um momento tão próximo da ascensão do Senhor Jesus quanto na década de 40. Por causa disso, nós temos duas linhas de interpretação. Aquela linha primeira que diz que ele foi escrito provavelmente por volta do ano 40, e uma outra linha que diz que foi escrito em meados do ano 60. E aí os irmãos, naturalmente, como são linhas de interpretação, podem fazer um estudo aprofundado, lendo os livros de introdução do Novo Testamento, e se posicionarem de acordo com o aspecto mais amplo da teologia de vocês. Eu gosto da segunda linha de interpretação porque cabe bem dentro da maneira como eu vejo o Novo Testamento, que Gálatas seja o primeiro documento que foi escrito. E cabe muito bem para a maneira com que eu vejo o Novo Testamento, os evangelhos e as epístolas gerais nessa época mais tardia, lá por volta da década de 60. Porque eu consigo fazer uma leitura melhor do livro de Atos, colocando esses documentos nesses anos que eu estou mencionando para vocês. Aqueles irmãos que frequentaram o nosso curso de teologia aqui, sabem muito bem por que eu estou dizendo isso. Se você ainda não fez parte do nosso curso de teologia, esse é o momento, né? Quer ter mais detalhes a respeito dessas discussões? Detalhes que não são possíveis de serem tratados numa escola dominical como essa? Basta que você se matricule em nosso seminário. E aí você vai ter acesso a esse mundo de conhecimento, né? Procure a irmã Raíssa no final, dê o seu nome e venha fazer parte da nossa escola. Amém, irmãos? É o momento do comercial, né? Glória a Deus. De onde foi que Tiago escreveu? É difícil determinar o local onde essa epístola foi escrita. Há doutrinadores que defendem Roma, outros Jerusalém, outros ainda Alexandria, há teólogos que defendem Cesareia Marítima. Enfim, irmãos, é difícil precisar com algum grau de certeza de onde foi que Tiago escreveu. Há uma antiga tradição, é a tradição que é remontada por Orígenes, por Eusébio, por Agostinho, que atribuem essa carta à Antioquia da Síria. É um ponto, é plausível, não é? Tiago, por conta da influência que tinha tanto em Jerusalém como em Antioquia, que era uma das maiores igrejas plantadas naquele primeiro recorte de cristianismo, de fato poderia ter escrito dessa cidade. Portanto, ainda que nós não tenhamos condições de bater o martelo dizendo de onde essa carta foi escrita, estas cidades são as cidades que figuram como aquelas onde provavelmente Tiago escreveu. Quem sabe, né, de fato ele tem escrito de Antioquia. Pois bem, e para onde ele escreveu? Para quem ele escreveu? Os mesmos doutrinadores afirmam que quando Tiago faz menção às 12 tribos que se encontram na dispersão, ele está fazendo menção à igreja gentílica que se espalhava por toda a face da terra, que era naturalmente representada por essas 12 tribos, como que se 12 tribos fosse uma espécie de eufemismo, uma metáfora para o corpo do Senhor que se espalhava. Assim como no Antigo Testamento as 12 tribos perfaziam aqueles que serviam e adoravam ao Deus do Antigo Testamento, os 12 filhos de Jacó, distribuídos em 12 tribos, da mesma forma os filhos de Deus, de uma maneira figurada, sendo representados por essas 12 tribos, se espalhavam pelo mundo. Existem outros doutrinadores que entendem que essa dispersão, ela na verdade estava dizendo respeito àqueles irmãos que haviam sido expulsos de Jerusalém e que agora estavam vivendo naquelas regiões do Ponto, da Ásia, da Capadócia, da Mísia, da Bitínia, região para onde Pedro dirigiu a sua primeira carta. É possível também. Então, mais uma vez, nós temos duas linhas de interpretação. As 12 tribos que se encontram na dispersão, como todo o povo do Senhor, sobretudo os gentios, que se espalhavam pela terra nesse momento, ou aquelas pessoas que estavam na região mais ao norte da Ásia, do Ponto, na Ásia, da Bitínia, na Mísia, na Capadócia, e que estariam recebendo essa carta. São duas linhas de interpretações plausíveis. Nesse caso, agora eu fico com a primeira. Tá bom, irmãos? Na primeira teoria eu fiquei com a segunda, agora eu fico com a primeira, e a teologia é muito boa por isso, né? Você lê, você faz as suas ponderações e aquilo que mais faz sentido para você, então você vai e caminha com essa
teoria, com essa linha de interpretação. Se em algum momento alguém escrever algum livro, se alguém surgir com a nova interpretação que fizer mais sentido, não tem problema nenhum. Nesses pontos que são acessórios nós podemos mudar. Isso é muito natural, inclusive. Portanto, aqui eu prefiro entender que Tiago está fazendo menção àquelas pessoas que estavam espalhadas por toda a terra, servindo e glorificando o Deus Todo-Poderoso, apesar das circunstâncias. Quarto ponto, com que propósito Tiago escreveu essa carta? Em um primeiro momento, ele procura refutar as inovações que estavam sendo acrescidas por falsos mestres. Falsos doutrinadores em todo o tempo estiveram procurando prejudicar a igreja genuína do Senhor Jesus. Portanto, há um teor apologético nessa carta. Tiago também escreve para refutar esses falsos mestres. Em segundo lugar, ele escreve para fortalecer as doutrinas corretas que nós já possuíamos. Portanto, são duas faces de uma mesma moeda. Ao tempo em que ele criticava os mestres que eram equivocados, ele fortalecia aqueles mestres que ensinavam a teologia correta. E em um terceiro momento, Tiago, ele nos faz lembrar que nós precisamos ter uma vida digna na proporção da teologia que temos. Se você diz que conhece bem o Senhor Jesus, mas não tem uma vida que esteja à altura desse conhecimento, aí você está pecando. Tiago nos lembra que aquele que sabe fazer o bem, ou seja, aquele que conhece o que deve fazer, mas não faz, esse está pecando. Quais são os versículos chaves para a nossa compreensão desse documento tão importante? O primeiro deles se encontra no capítulo 1, verso 22, quando Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. De certa forma, traz uma responsabilidade para nós, que gostamos de ler, que gostamos de estudar, que gostamos de pregações expositivas, porque esses comportamentos trazem algum conhecimento para nós. Tiago nos lembra que se nós apenas ouvirmos a boa palavra, se nós tivermos apenas acesso à boa palavra, se nós tivermos um bom conhecimento, mas não nos comportarmos à altura do conhecimento que temos, então nós nos tornamos impostores e passamos a nos enganar a nós mesmos. O segundo verso importante para a compreensão de Tiago se encontra no capítulo 2, verso 17. No mesmo contexto ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né? Se você não produz frutos dignos do arrependimento que você diz ter acontecido na sua vida, alguma coisa está errada. E nós não podemos usar a desculpa de que o mundo que jaz no maligno nos impõe uma vida ímpia que não serve para a glória de Deus, porque nós não somos produto do meio. Do ponto de vista da palavra de Deus, por mais que o mundo nos assedie, nós devemos nos desembaraçar daquilo que nos assedia, daquilo que procura nos impedir, nos atrapalhar, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o prêmio que nos aguarda no final. Portanto, o Senhor, por meio dos meios de graça que fizeram com que nós fôssemos levados pelo Espírito Santo até o Calvário para nos convertermos e passarmos a ser nova criatura, não apenas nos oferece graça suficiente para nos salvar, Ele também nos oferece graça suficiente para nós permanecermos salvos até o final da nossa jornada. A graça que nos chama no princípio da nossa fé será suficiente para nos manter seguros até o final. Se qualquer pessoa que frequentou genuínas igrejas evangélicas, se disse crente no princípio da sua caminhada, mas ficou pelo caminho ao longo da sua vida, de acordo com a teologia que nós adotamos, essa pessoa, na verdade, ela compreendeu intelectualmente, ela experimentou os poderes do mundo vindouro, como diz Hebreus capítulo 6, mas ela nunca de fato foi regenerada, porque nós acreditamos que todo aquele que foi regenerado efetivamente pelo Senhor Jesus não pode decair dessa graça. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Ele transformou a sua vida, Ele transformou de uma vez por todas para a glória de Deus.
Portanto, irmãos, em linhas gerais, são as informações que oferecem contexto para o nosso estudo, não é? Esse é o Tiago, foi nesse período que provavelmente ele escreveu, destas cidades, para estes lugares, com este propósito, e esses são os versos que podem nos ajudar a compreender essa carta, tá bom? Pois bem, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então nos versos 2 a 4 ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago diz uma coisa muito interessante nesse verso 2, e que é contraproducente para nós. Ele diz: tende por motivo de toda alegria, e a palavra cara que ele usa, a raiz da palavra caritas, graça em língua portuguesa. Tende por motivo de toda satisfação, de todo deleite, o passardes por várias provações. A palavra é perasmós, a raiz da palavra tentação, tentador, o inimigo das nossas almas. É como se em outras palavras Tiago estivesse dizendo assim: esteja feliz, em júbilo, quando você estiver passando por tempos de dificuldade. Meus irmãos, ninguém aqui agenda sofrimento, não é? Ninguém olha assim para o calendário e diz: amanhã, dia 19 de agosto, 9 horas da manhã, eu quero sofrer. Você já agendou assim? 19 de agosto, 9 horas da manhã, sofrer. Coloca na agenda isso? É claro que não. Ninguém agenda sofrimento, ninguém pede para sofrer. Mas Tiago nos diz que há uma dimensão graciosa no sofrimento. Imagine você, de acordo com a teologia de Tiago, portanto, até sofrer, se formos efetivamente evangélicos, genuinamente cristãos, é produto da graça. Que interessante, não é, irmãos? O apóstolo Paulo diz a mesma coisa, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, verso 29. Paulo diz: porque vos foi concedida a graça, e aqui a mesma palavra, caritas, porque vos foi concedida a mesma graça, ou melhor, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Portanto, Paulo vai, junto com Tiago, dizer que quando nós estamos sofrendo pelo fato de sermos genuinamente evangélicos, nisso nós devemos nos alegrar, porque Deus sabe que fim precioso Ele haverá de retirar dessa experiência. Eu não sei, você não sabe, por nós mesmos nós evitaríamos o sofrimento. Na verdade, nós até ponderamos as nossas palavras e comportamentos, nós temos cuidado com os nossos atos, porque nós queremos evitar o sofrimento, nós queremos evitar problemas, isso é da nossa natureza humana, se bem que nós falhamos e erramos, por óbvio. Contudo, Deus, de acordo com Tiago e Paulo, pensa diferente. No entendimento do Senhor, há um aspecto do sofrimento que é gracioso, porque esse sofrimento nos faz crescer. Charles Spurgeon olhava para experiências como essa e ele dizia: a dor passada é doce, no sentido de que Deus sempre consegue extrair algo que pode nos abençoar, mesmo das experiências mais amargas. Então Tiago continua desenvolvendo a sua ideia e diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago nos assevera que a provação da fé, uma vez confirmada, produz uma terceira coisa, como que se inevitavelmente uma levasse a outra, para que nós possamos perseverar, valorizar aquilo que recebemos, permanecendo firmes nos caminhos do Senhor. Às vezes, de uma forma pedagógica, Deus permite que coisas aconteçam, com o objetivo de sedimentar a nossa fé, de confirmar o nosso relacionamento com Ele, produzindo estabilidade, constância, resiliência. A palavra para perseverança que Tiago usa aqui é a palavra grega hipomones, que aponta para uma pessoa que, ainda que sofrendo, não se desvia do seu propósito.
Aponta para um súdito que, mesmo que não estando próximo do seu rei, em virtude de qualquer dificuldade, permanece leal a ele. É uma pessoa que sabe que há um propósito para a sua vida, e que ele não será feliz se não concluir essa missão que recebeu. É o resiliente. É o soldado que está no campo de batalha, mas que mesmo em condições adversas não recua, mas continua defendendo a sua posição, porque ele entende que ele é chamado a isso. Há pessoas que dependem dele, há todo um estado de coisas que necessitam da vitória naquele campo de combate. Assim é o cristão, que sabe que haverá uma resistência a partir do momento em que ele começar a se identificar com Cristo, passando a fazer a sua vontade sobre a face da terra, mas que deve permanecer firme, como que vendo o invisível, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel. E assim as portas do inferno não resistirão contra a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Na proporção em que nós estamos marchando em direção a Jerusalém celestial, há uma força, um conjunto de coisas que se levantam para tentar servir de obstáculo a essa marcha. Algo que vai fazer resistência à nossa caminhada. E nós precisamos resistir firmes, sabendo que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus, porque maior é aquele que está conosco. E à medida que nós vamos vivendo experiências das mais variadas, Deus ele vai agregando perseverança ao nosso coração, e nós vamos encontrando melhores condições para continuarmos caminhando. Nós precisamos perseverar, né? Todos nós precisamos perseverar. Houve momentos na vida do apóstolo Paulo que ele precisou de muita perseverança, né? O apóstolo Paulo ele teve crises severas com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto claramente dava declarações de que não amava o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto enfrentando pecados severos, Paulo cuidando de outras igrejas, não possuía condições humanas de estar pessoalmente na igreja de Corinto, mas Paulo nunca se furtou a combater o pecado daquela igreja. E quando Paulo escrevia cartas mais severas para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto dizia que Paulo só tinha coragem de dizer aquilo porque era através de cartas. Mas a presença corporal de Paulo era fraca. E a palavra que Paulo pregava era débil. Imaginem vocês, irmãos. Era um relacionamento muito difícil. Com a graça de Deus, as coisas se resolveram. E depois o apóstolo Paulo vai escrever uma outra carta. Segundo os nossos doutrinadores, Paulo escreveu pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto, das quais 2 foram preservadas. A segunda e a última. A segunda é a nossa primeira e a última é a nossa segunda, não é? Pois bem, na última carta que Paulo escreveu, que seria a nossa segunda aos Coríntios, lá no capítulo 1, Paulo vai dizer para aquela igreja que ele não era um super crente, coisa nenhuma. Que pelo fato de criticar o pecado daqueles irmãos, ele não se sentia superior a eles, que ele não era um super crente. Pelo contrário, ele próprio precisava de perseverança para continuar. Então ele vai dizer à igreja de Corinto, né, que quando ele estava pastoreando a comunidade de Éfeso, ele enfrentou uma luta tão grande, mas tão grande, que essa luta foi muito acima das suas forças, e ele sentiu no seu coração que daquele ponto ele não passaria, que ele morreria, que aquela luta seria maior que a sua capacidade de resisti-la. Então ele diz que buscou saída na sua teologia, buscou saída na sua experiência e não conseguiu encontrar, até que ele teve a certeza no seu coração que só mesmo a sentença de morte poderia livrá-lo. No final, no verso 10 do capítulo 1, Paulo chega à conclusão de que Deus permitiu que ele vivesse aquilo, para que ele compreendesse que ele servia a um Deus que o livrou, que o livra e que o continuará livrando de todas as coisas. Experiências. Ainda cuidando da igreja de Corinto, né, o apóstolo Paulo diz que pastoreando aquela igreja ele passou necessidade, ele passou fome, privação de fato. E eu lembro que as primeiras vezes em que eu lia essa passagem, isso me afetava muito, né? Uma pessoa numa igreja rica, cuidando de um povo,
homem de Deus, tão inteligente, passando fome. Que coisa mais triste de se ler, não é? De se saber. E lendo, olhando necessariamente para o texto, às vezes você não tem uma visão tão ampla, né? E eu ficava até assim, às vezes, ressabiado com a igreja de Corinto, sabe, irmãos? A igreja de Éfeso eu sempre amei. A igreja de Corinto eu tinha as minhas relações mais complicadas. Eu amo muito a igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto é uma igreja do ponto de vista pastoral, humano, sabe? É uma igreja que você tem que caminhar um pouco mais com ela para amá-la. Depois eu fui ler Filipenses, né? Capítulo 4. E aí, grande epílogo do apóstolo Paulo, terminando uma das cartas em que ele estava assim, mais feliz. Preso há 4 anos, sofrendo todo tipo de humilhação, e dizendo: eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Aí Paulo diz algo que me chamou muita atenção. Eu lembrei dos irmãos de Corinto, né? Como instrumentos nas mãos de Deus, imaginem vocês. Porque Paulo diz: eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser honrado e sei ser humilhado. Quem ensinou? Muita gente ensinou, mas também a igreja de Corinto. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja de abundância, seja de... Quem ensinou? Irmãos, entre outras pessoas, a igreja de Corinto. Paulo passando fome lá, e Deus em contrapartida ensinando Paulo a viver contente em toda e qualquer situação. Então eu aprendi que se não fossem os problemas que Paulo enfrentou com a igreja de Corinto, ele não poderia dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente vence uma doença, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A gente vence um problema que surge, e com a graça de Deus, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A gente vence uma crise conjugal, um problema com os filhos, a dor da alma, a depressão do coração, e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós não agendamos esse tipo de coisa, não temos prazer em sofrer dessa maneira, mas Deus sabe como nos conduzir em triunfo. Por mais sinuoso que seja o caminho, o fato é que nós chegaremos às portas douradas da Jerusalém Celestial. Deus sabe como nos conduzir, irmãos, e Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. No verso 4, Paulo diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Há deficiências em nosso caráter, áreas da nossa vida que não são tão fortalecidas quanto outras, e Deus conhece essas fragilidades, e pedagogicamente Ele atua para nos fortalecer em nossas fragilidades. Você às vezes escuta de pessoas que não poucas vezes sofrem em áreas que são muito específicas. De acordo com Tiago, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, você não pode ser forte numa área e ser muito frágil em outra. Isso pode causar problemas para o seu testemunho. A perseverança, ela deve ter ação completa, para que você seja perfeito e íntegro, em nenhuma área deficiente. Portanto, como Deus nos ama, e sabe a maneira como deve nos conduzir em triunfo, Ele sempre, graciosamente, vai antever uma área em que nós precisamos de um maior fortalecimento para nos proteger e cuidar bem de nós. Enquanto que todos nós, por nossa vez, precisamos ter cuidado para que não haja nenhuma brecha em nossa santidade, para que nós possamos ter uma vida digna para a glória de Deus. E enquanto nós vamos tendo cuidado com a nossa jornada, e em contrapartida Deus vai nos dando resiliência e força, fortaleza para vencermos aqueles aspectos mais frágeis da nossa vida, nós vamos, irmãos, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, nos aproximando cada vez mais da nossa vitória final. Esse processo pode ser um processo doloroso, quem sabe, mas ele vai trazer muitos benefícios. O apóstolo Pedro, ele diz algo muito interessante nesse sentido. Eu vou ler esse texto com vocês e nós oramos para encerrar. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1,
Pedro estava escrevendo para pessoas que se encontravam num contexto de grande sofrimento. E é justamente isso que Pedro vai procurar ensinar essas pessoas, de que elas deviam se alegrar ainda que estivessem enfrentando dificuldades, porque Deus sabia qual o resultado de tudo aquilo no final. A mesma coisa que Tiago está nos ensinando aqui. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, está escrito assim: nisso exultais. Ora, em quê? No fato de sermos guardados pelo poder de Deus para a salvação. Pedro está escrevendo para crentes, tá bom, irmãos? Assim como Tiago. Então ele diz: já que vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus para a salvação, nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, entristecidos, combatidos por várias provações. Entenda, irmãos, teologia petrina, na veia aqui. Ele está dizendo: se alegrem pelo fato de vocês estarem seguros. Vocês estão seguros em Cristo. Se alegrem nisso. Embora, e ainda por breve tempo, se necessário, mesmo sendo vocês crentes, Deus deseje contristá-los através de várias provações. Com que objetivo? Aí Pedro explica, verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, mesmo aqueles que estão seguros em Cristo, às vezes não conseguem valorizar da maneira como deveriam aquilo que receberam do Senhor. Valorizar a fé. Inclusive há áreas na vida que podem estar fragilizadas, causando riscos ao testemunho, ao estilo de vida. Então Pedro diz que, se necessário, por breve tempo, Deus vai fazer com que você melhore nessas áreas. Como Deus faz isso? Através de, não uma ou algumas, Pedro diz, através de várias provações. Para que, assim como o fogo, verso 7, se torna mais puro, mais valioso por meio do fogo, quanto mais você aquece o ouro, mais ele se torna valioso. É o fogo da prova, diz o ourives. Da mesma forma, Deus também, pedagogicamente, possui as suas próprias fornalhas, para fazer com que as impurezas nos abandonem, e nós venhamos a valorizar a nossa fé, para que essa fé se torne mais preciosa para nós do que o ouro, ainda que esse ouro seja purificado pelo fogo. Para que nós tenhamos um estilo de vida tal que nós possamos olhar para quaisquer coisas dizendo: eu prefiro o Senhor. Tentações surgindo a todo tempo e nós, com o nosso estilo de vida, com o nosso testemunho público dizendo: mas eu prefiro o Senhor. Sim, é verdade, que todos saibam, eu prefiro o Senhor. É maravilhoso, não é? É maravilhoso. E tudo isso haverá de redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não vendo ainda, nós já amamos, no qual não vendo agora, mas crendo, nós exultamos com alegria indizível e cheia de glória. Você passa por várias provações, diz Pedro, no verso 6. E no verso 8 ele diz que essas provações produzem alegria indizível e cheia de glória. Só no Evangelho, né, irmãos? Só no Evangelho. E você passa por uma época turbulenta na sua vida, olha para trás e fala assim: glória a Deus, olha que coisa maravilhosa foi aquele sofrimento. Do ponto de vista humano parece loucura, não é? Spurgeon, dizendo que a dor passada é doce. Onde Deus quer chegar com tudo isso? 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Qual o objetivo de Deus em permitir que nós sejamos contristados por várias provações? Qual o objetivo de Deus em nos dizer, Tiago capítulo 1, verso 2, que nós devemos ter por motivo de alegria o passarmos por várias provações? Ora, 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Tudo isso para que nós possamos, olha que texto lindo, irmãos, devia ser escrito com letras douradas, não é? Através de tudo isso nós obteremos o fim da nossa fé, que é o quê?
a salvação da nossa alma. Deus quer salvar a sua alma. Então, se dê por satisfeito ao passar por várias provações. Está passando por algum momento com o Senhor? Pedro diz: nisso exultais. Deus sabe o que fazer no final, irmãos. A vontade boa, perfeita e agradável vai se manifestar, e nós obteremos o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração.